Cadê você, Valmer? E aí? E aí, que maravilha! Cara. Rapaz, tá bonito. Estamos conectados. Estamos conectados. Mais do que simplesmente uma simples tela de smartphone e conexão via Instagram. Estamos conectados com o céu. Amém, amém. Que bom. Recebo isso. Que bom ter você aqui. Fico feliz demais de você ter aceitado o nosso convite. Estou percebendo que já tem algumas pessoas já participando desse momento com a gente. Tá aí a Érica, o Gino, e outras pessoas que entraram aí também, a Raquel. Outras pessoas que estão entrando, vocês são muito bem-vindos. Deixa a sua curtida, deixa o seu coraçãozinho. Pode colocar seus comentários aqui também, você é bem-vindo, viu? E, bem, eu estou aqui com o Valmer Ferreira. É uma pessoa muito querida para todos nós, para mim particularmente, né? Tem uma história junto com o Valmer, já de longa data, e é uma honra. 22 anos. Para quem não conhece, o Valmer é teólogo, tem uma pós-graduação em licenciatura. Valmer é presidente do Ministério Apostólico Caminho Santo, a igreja da qual eu faço parte. Caminho com o Valmer já tem 22 anos, como ele mesmo lembrou, e assim, é uma honra estar aqui com você, é uma honra estar caminhando do seu lado, lá da sua família. Vejo o quanto que você é uma pessoa que se dedica e ama Jesus Cristo e vive isso de uma maneira muito intensa. Isso é maravilhoso, maravilhoso. É uma honra, viu, ter você aqui com a gente. E hoje o convite, né, que a gente fez ao Valmer é para falar sobre fé, né, dentro desse projeto, nós e a vida pós-Covid, falar sobre fé e o papel da fé em tempos de crise, né? Eu quero começar, Valmer, com uma frase de Kierkegaard, que diz assim: há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade, e a outra é recusar-se a acreditar no que é verdade. E falando sobre fé, falando sobre esse tempo, eu queria que você fizesse aí seus comentários, e quero começar com uma primeira pergunta sobre de que maneira o coronavírus impactou a sua vida, impactou a sua rotina, Paulo. Então, primeiramente, eu quero agradecer pela participação. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa que acrescenta de diversas maneiras, faz parte da construção de tudo aquilo que eu sou. Quero cumprimentar o pessoal que está chegando aí, que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de participar desse tempo. Então, como que o coronavírus, né, toda essa quarentena impactou a minha vida? Em primeiro lugar, impactou de todas as formas, né, porque eu tinha toda uma rotina, todo um esquema estabelecido, e eu tive que me reinventar, né, aprender a lidar com essa nova dinâmica, com o pouco, em muitos momentos, nenhum contato social com as pessoas, né, mas está sendo uma experiência muito rica, porque a quarentena, para mim, está sendo uma possibilidade de reavaliar alguns projetos, reavaliar até mesmo aquilo que eu acredito e repensar naquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu acredito que o que tem acontecido no mundo agora precisa, né, nos transformar de uma maneira muito profunda, porque nós não podemos sair dessa quarentena da mesma maneira que entramos. Precisamos reavaliar de maneira profunda se aquilo que pensamos crer, se aquilo realmente foi internalizado ou se é apenas uma convicção. Porque existem muitas pessoas que elas estão na base da convicção, mas isso não faz parte da sua prática diária. Né? Então elas estão, como a frase que você leu, elas estão se enganando, porque aquilo não foi internalizado, aquilo não faz parte do seu dia a dia, não impacta a vida da família, não impacta os relacionamentos. E eu me questiono se isso é realmente fé. Porque eu posso ter muitos sofismas, muitos pensamentos a respeito de muitas coisas, mas aquilo de maneira nenhuma tem impactado
a minha vida no meu cotidiano. Então, as pessoas que convivem comigo, elas podem dizer realmente aquilo que eu creio. Se aquilo que eu realmente professo faz parte da minha vida, faz parte daquilo que eu chamo de fé. Nossa, muito legal essa sua visão. Isso realmente ajuda a gente a pensar e refletir em algumas construções em nós que, na verdade, são construções rasas, né? Uma construção superficial daquilo que realmente é fé, né? E muito interessante isso. Então, assim, dentro dessa sua perspectiva que você está trazendo, qual é o impacto que você acha que a fé vai sofrer quando esse período de quarentena e reclusão social acabar? Todas as pessoas agora estão buscando na fé esperança. Esse grande movimento, né, que eu vejo das pessoas se voltando para Deus, elas estão em busca de apenas uma coisa: esperança. O meu único medo é que as pessoas estejam se voltando para a fé apenas para uma fé utilitária. O que essa fé pode me trazer? Eu gostaria de que as pessoas se voltassem para uma fé transformadora. Uma fé que é um instrumento para tocar o seu interior e trazer reflexão. Porque alguém que não reflete sobre as suas atitudes, sobre a sua vida, sobre o seu propósito, essa pessoa ela está estagnada. Entende? Então, o meu medo desse tempo é essa fé utilitária. Ok, eu estou sofrendo agora de uma angústia muito grande, eu não estou conseguindo lidar com isso, então eu vou me voltar para uma divindade, vou me voltar para uma religião, porque eu preciso muito de ajuda. E eu acredito que a fé ela pode ser muito mais do que um instrumento de autoajuda, mas pode ser também um instrumento de transformação. Sabe, quando as pessoas estão precisando de uma mudança radical do seu interior, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, do seu propósito de vida. Teve um dia desse que eu estava assistindo uma monja falando sobre como viver melhor a vida. E, cara, assim, eu fiquei impactado como todo mundo está buscando apenas uma coisa, que é o que está escrito em Romanos 8, versículo 28. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Todo mundo nesse tempo está buscando um propósito para a vida. Porque a vida ela não pode ser vivida simplesmente para que eu possa pagar contas, comprar coisas. Eu tenho um propósito. Cada ser humano, penso eu, tem um propósito de existir. E se cada um de nós usássemos essa fé para transformar a nossa visão de mundo, para que nos conectássemos ao propósito, independente da religião que você tenha, se você se conectar ao propósito, com certeza o mundo terá pessoas infinitamente melhores, porque pessoas são chaves. Pessoas que passam por situações, por exemplo, de doença, né, como câncer ou quase morte, quando elas retornam desse tempo de restauração, você percebe que as pessoas elas se voltam para uma coisa, o propósito. Cada pessoa é uma chave de transformação para o mundo que vivemos. E se a fé for utilizada para isso, cara, ela vai estabelecer fundamentos onde você vai apoiar o seu propósito e você vai, assim, abençoar, vai transformar o mundo de muita gente. Que bom. Quando você fala de propósito, você citou agora a fala de Romanos, de Paulo em Romanos, você fala do propósito da reconstrução que nós passamos, a transformação que nós passamos para sermos como Jesus. E a partir dessa transformação é aquilo que eu me envolvo, eu me enganjo a partir de Cristo Jesus. É isso que você quer dizer? Dentro daquilo que cremos, da fé cristã evangélica, o nosso propósito é ser semelhante a Jesus. Mas não somente isso, é corresponder àquilo que ele me chamou para ser. Porque, Márcio, independente do que você crê, você pode ser resposta para uma pessoa ou para algum problema da sociedade. Eu conheço pessoas que não conhecem a Cristo e elas vivem, de uma forma ou de outra, o seu propósito.
Então você precisa compreender que eu fui criado para algo. Se você descobre esse algo e esse algo começa a transformar o mundo de pessoas, isso é fantástico. Conhecendo a Cristo, Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Se Ele que é perfeito, nós, com o propósito de nos assemelharmos a Ele, meu amado, esse mundo teria muitas respostas, e muitas respostas baseadas em apenas um fundamento, que é o amor. Por que Deus, enviou a Jesus? A única base, o amor. Não foi por merecimento, não foi porque nós éramos bonzinhos, não. Era simplesmente porque Ele nos ama. E esse amor foi tão avassalador que Ele não conseguiu conter o seu único filho. E hoje nós somos chamados filhos de Deus por causa do amor. Nossa, maravilhoso isso que você está falando. Muito bom, muito bom. Há um texto em Deuteronômios, que é um texto que muitas pessoas conhecem, né? Onde ele diz assim: se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos vos seguirão. Falando sobre diversos tipos de bênçãos, e também é um texto que logo depois vem falando das maldições. Se você não obedecer, toda essa lista de maldições vos ocorrerá. É até interessante porque a lista de maldições é maior do que a lista de bênçãos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem obedece a Deus não experimenta o sofrimento humano? Olha, eu acredito, Márcio, que o sofrimento humano, ele de alguma forma coopera para o nosso processo de transformação. Eu não acredito que Deus envie o sofrimento, ok? Eu acredito que o sofrimento, ele é o fruto, é a colheita das nossas escolhas. Deus nos fez para sermos felizes. No entanto, que o sofrimento só existe por causa dessa negação do ser humano de não obedecer a Deus, né? De não se voltar para Ele, de não dar ouvidos, né? Eu acredito se os chineses não tivessem comido tanto morcego, tivessem obedecido a Deus, a gente não estaria passando por tudo isso. Então não foi uma coisa que Deus trouxe, não é verdade? Foi algo que lá no Antigo Testamento Deus já dava uma lista de coisas que o ser humano não deveria comer, não com o objetivo de punir, mas com o objetivo sempre de trazer segurança, né, proteger o ser humano. Então eu acredito que o sofrimento, muitas vezes, ele pode colaborar. Todas as coisas cooperam. Deus não é o início do sofrimento, não é aquele que produz o sofrimento, mas Deus ele pode utilizar de situações do seu dia a dia para fazer com que você reavalie o que você crê, né? Porque quando a gente fala de religião, a gente fala de fé, a gente vai falar de religião para muitas pessoas. Eu não considero assim, mas a grande maioria considera. E as pessoas, elas falam de religião como um conjunto de dogmas, um conjunto de pode e não pode. E eu acredito que a fé é muito mais que isso. A fé é aquilo que move a sua vida em direção ao propósito. E o sofrimento, muitas vezes, ele vem como uma chamada de atenção para que você perceba se o que você crê é realmente aquilo que você pensa. Porque existem muitas pessoas que pensam coisas, mas quando elas vão agir na hora do sofrimento, elas agem totalmente diferente daquilo que creem. E quando, na verdade, elas só pensam que creem, mas aquilo não foi internalizado. A gente chama isso de revelação. O conhecimento, ele não pode estar somente a nível da mente, mas o conhecimento ele tem que se transformar em revelação, ser internalizado e fazer parte da sua essência, da sua vida, né? O barato do Evangelho é isso, porque o Evangelho ele não vem apenas para te dar um conjunto de dogmas. Não, o Evangelho ele vem para transformar a essência do homem, sabe? Pessoas que eram totalmente brutas, totalmente, como é que eu vou dizer, agressivas, são transformadas em pessoas
sabe, delicadas, gentis. E quem pode fazer isso, senão Deus? Não é verdade? Então eu acredito que o sofrimento, ele vem como esse instrumento, não enviado por Deus, mas Deus pode utilizar uma situação para nos fazer refletir sobre aquilo que achamos que é fé, quando apenas é um conhecimento. Interessante. É interessante porque às vezes as pessoas acham que o conhecimento intelectual é base para crenças, base para a fé em Cristo Jesus, quando na verdade Deus às vezes considera todo o nosso conhecimento como esterco, como a própria palavra mesmo diz, né? É muito interessante você estar falando. Dentro dessa cosmovisão de decisões, coisas que a gente precisa definir ao longo da nossa vida, uma coisa é certa: a incerteza, ela configura um cenário de desorientação na nossa vida. Pessoas têm problemas para tomar decisões porque mantêm-se dentro de cenários confusos, incertos. De que maneira você acha que a fé reorganiza essas nossas incertezas? Então, as incertezas, elas muitas vezes são geradas pelas convicções que você tem. A ausência de uma confiança plena, porque a fé, ela pode ser traduzida também como a palavra confiança. Aquilo que você confia, naquilo que você confia, você se entrega. Então, muitas vezes, as pessoas vão dizer assim, não, eu tenho fé, mas elas não confiam de fato naquilo que elas dizem ter fé. E isso vai gerando um monte de coisas que estão dentro delas, que já estão, né? Como eu costumo dizer, as pessoas falam assim, não, eu tô muito confuso. Eu falei assim, olha, esse tempo de quarentena só tem evidenciado o que já existia dentro de você. Então, o que Deus quer é gerar esse clique dizendo, está dentro de você. Você precisa agora pedir ao Espírito Santo, aí falando daquilo que nós cremos, pedir ao Espírito Santo para que ele venha gerar as convicções corretas para que você tenha confiança e você possa se lançar. Enquanto você não tiver um alinhamento do seu crer, eu acho que você sempre terá incertezas dentro de você. Porque, Márcio, enfrentar incertezas faz parte da existência humana. Exato. Não adianta. Exato. Sabe? Estar fazendo essas lives, né, como você e eu, nós estamos aí nos movimentando na internet, é uma incerteza. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir fluir? A incerteza faz parte da nossa existência. Até o fim da nossa vida, nós teremos incertezas. Agora, a grande chave nisso é porque nós temos uma confiança de que nós temos um Deus que está nos impulsionando em direção a isso. Entende? Só que isso parte da sua fé. Daquilo que você acredita, daquilo que foi dado como revelação a você, e aí no nosso caso pelo Espírito Santo. Então hoje eu acredito que as pessoas elas precisam lidar com suas incertezas, mas primeiro pedindo para que a sua fé seja reorganizada. Porque enquanto a sua fé não estiver interiorizada, reorganizada, as coisas não vão acontecer. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo sofrendo muitos conflitos. E aí eu achei interessante, porque as pessoas falam assim, não, mas o que está acontecendo comigo? Eu falei, entenda uma coisa, tudo que você está sentindo já estava dentro de você há muito tempo. As situações que estão acontecendo agora, que estão te desorganizando. E você precisa agora pedir a Deus que lhe ajude para que você consiga reorganizar aquilo que você crê. No que você crê? Você crê que Deus está com você? Agora eu já não tenho certeza. Não é agora que você não teve certeza. Você sempre não teve certeza. Só que agora ficou evidenciado. Uhum. Entende? Uhum. Então, eu tenho achado muito proveitoso esse tempo para essa reavaliação. Uhum. Será que eu creio realmente? Diante das incertezas da vida, o que realmente eu creio? Será que creio? Se eu não creio, por que eu não creio? Nossa. Sabe, parece ser meio filosófico, né? Mas por que eu não creio? Me perguntar por que eu não creio?
né? Certeza da salvação. Será que eu tenho certeza de salvação? Por que eu não tenho certeza da minha salvação? E aí, de acordo com aquilo que você acredita, você buscar alicerçar corretamente os fundamentos da sua fé. Nossa. No que a sua fé está estabelecida. Nossa, porque só uma... Desculpa, fala. Fala. Não só uma fé consolidada, uma fé sadia, saudável, vai poder lhe fazer vencer as incertezas da vida se mantendo saudável. Porque muita gente, por não ter uma fé saudável, está adoecendo. É verdade. Né? E as pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso. Eu acredito que você tem que parar e falar, Senhor, né, Deus, como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu posso lidar? Você tem um livro de fé? Busca as referências nesse livro do que você deve acreditar. Entende? E a partir disso, você vai começar a vencer as incertezas da vida. Maravilhoso, maravilhoso. É engraçado porque eu acredito muito nessa sua fala, nesse mesmo conceito. E aí é uma coisa que... eu vou te fazer uma outra pergunta, né, sobre isso. Você falando agora, as coisas vão surgir na minha cabeça. Eu penso, então, que não é o fato de eu estar numa igreja que me faz ter uma fé ativa. Eu posso estar num ambiente, eu posso estar numa igreja, mas... pegando um gancho, me corrija se eu estiver errado. O fato de eu estar num lugar e não me permitir passar por essas transformações e elevações da vida, simboliza que eu apenas estou alimentando uma crença a respeito de Deus, a respeito de uma fé, a respeito de uma pessoa, mas estar nesses ambientes não me fazem propriamente dito um cristão, vamos dizer assim. E sim apenas uma pessoa que gosta do ambiente, estou ali participando, vendo, mas o processo da fé, então, ele produz essa transformação que me faz não ser mais a velha criatura, a velha pessoa que eu fui, aquela pessoa que eu sempre fiz da maneira como eu fiz. Tá certa essa minha linha de raciocínio? Márcio, a fé cristã, ela é fascinante porque ela é desafiadora. Um evangelho que não lhe desafia não é o evangelho de Jesus. Meu Deus. Todos nós precisamos ser desafiados em relação à nossa existência. Eu não estou dizendo que a nossa transformação parte do nosso esforço. Correto. Dentro daquilo que cremos, nós entendemos que quem produz toda a transformação hoje é o Espírito Santo. Okay. E sempre tendo o olhar na nossa referência perfeita, que é Jesus. Mas o interessante da fé cristã é que o Espírito Santo, ele vai te questionando. Você faz algo e ele não te acusa, ele te questiona. Jesus faria isso que você está fazendo? Jesus se comportaria dessa maneira? Então eu digo o seguinte, a fé cristã, ela é uma fé que tem que desafiar esse processo, sabe? De você esquecer quem você era e você começar a se lembrar de que você não é mais a mesma pessoa, mas que agora você é uma nova pessoa. E esse processo de transformação vai trazendo essa renovação de mente, como diz lá em Romanos 12, 2, onde você vai reavaliando, e o Espírito Santo vai trazendo essa mudança de natureza. Porque o que é o arrependimento para nós? O arrependimento para nós é você concordar com aquilo que o Espírito Santo está dizendo a seu respeito. Quando você concorda com ele, né? E aí é uma experiência metafísica. Maravilhoso. Quando você concorda com ele, cara, é fantástico. Eu digo para você o seguinte, o Evangelho, se ele fosse compreendido como esse lugar de transformação, eu acredito que nós teríamos um Brasil com pessoas de muito mais qualidade. O problema é que, infelizmente, e aí eu não quero entrar nesse mérito, mas só pontuando para a gente poder balizar. Infelizmente, hoje nós temos um evangelho utilitário, onde as pessoas querem se servir daquilo que Deus pode fazer por elas.
E isso faz parte da caminhada, né? Nós sabemos que Deus tem prazer em nos abençoar, mas não é somente isso. O problema é que as pessoas, elas se resumem a isso. O que Deus pode fazer por mim, o que Deus vai fazer na minha família. Não, o que Deus quer fazer em mim. E eu sou resposta de Deus. Eu sou uma extensão de quem Ele é. Cara, você imagine, quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Isso é fantástico. Nós estamos em uma terra que não é a nossa pátria, representando uma cultura, representando todo um ambiente, sabe? Diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Então, quando a pessoa tem contato comigo, com que ela tem contato? Ela tem contato com a minha pátria de origem. Ela tem contato com a minha origem. Quem é minha origem? A palavra espiritual quer dizer fonte. Ela tem contato com a minha fonte. Quem é a minha fonte? Deus. Uau. Entendeu? Uau. Então, se as pessoas entendessem a fé dessa maneira, como um instrumento de transformação, eu acredito que nós teríamos muito menos problemas. Porque se todos fossem parecidos com Cristo, Cristo nunca trouxe problemas, a não ser para os religiosos. Sempre Jesus trouxe soluções. Que eu clamo que você que está nos ouvindo, que você seja a solução para essa geração. Poxa, que maravilha. Aproveito só para agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui com a gente. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui nessa live. Continue deixando aí seus coraçãozinhos. Isso é importante porque cada vez mais vai ampliando, né, a nossa prospecção desse nosso trabalho. Isso é maravilhoso que você está falando. Nossa, é uma revelação assim que é leve, né? É leve diante de tudo isso de todas essas situações que são provenientes da humanidade, dos seres humanos. E aí eu quero te levar para uma outra situação, né? A palavra de Deus diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro de um ambiente onde a gente percebe que muitas pessoas estão passando por processos de angústias, de problemas, em diversas faces, né? Familiar, financeiro. A gente pode salvar a nós mesmos, a gente pode salvar a nós mesmos da angústia, a gente pode salvar a nós mesmos nossa alma, nosso espírito. Nossa fé pode produzir isso? Olha, pergunta difícil essa, hein? Então, agora capcioso. Então, dentro do que nós acreditamos, né? A gente vive numa sociedade meritocrata. Então as pessoas elas estão sempre se esforçando para poder solucionar suas angústias, né? Ter respostas. Cara, a fé é você se lançar naquilo que você conhece. Eu estava lendo um texto um dia desse, cara, que esse texto assim tem ecoado dentro de mim. Que existe uma vida escondida em Cristo. Você só vai conseguir descobrir a vida que você precisa viver se você descobrir quem Ele é. Nossa. Então eu acredito que fé é você se lançar naquilo que você conhece. Uau. Né? Oséias fala sobre isso, né? Para nós prosseguirmos. Foi Oséias, né? Para nós prosseguirmos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É importante que a gente, creia em algo, mas que a gente se lance em conhecer cada vez mais, porque conhecendo aquilo que nós depositamos a nossa confiança, com certeza nós vamos viver cada vez mais de acordo. Agora, quem produz esse alinhamento com a nossa fé é o Espírito Santo. Eu tenho falado muito nesse tempo como nós precisamos nos render ao Espírito, sem fé, sem confiar. Se você não confiar no sacrifício de Jesus, se você não confiar naquilo que Deus fez por você, não adianta os seus esforços.
Eu já vi muita gente se esforçando, muita gente tentando ser o que Deus quer, e essas pessoas sempre se frustram. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos totalmente... nós não temos capacidade em nós para produzir qualquer coisa que agrade a Deus. Por isso Deus mandou Jesus. Jesus cumpriu com todas as nossas responsabilidades. E é interessante nisso porque Jesus, até a sua morte, Jesus não estava na graça. Jesus estava vivendo a lei. E Jesus obedeceu todos os pré-requisitos, todas as responsabilidades que a lei nos exigia, para que quando ele ressuscitasse, nós não dependêssemos mais dos nossos esforços, nós pudéssemos confiar totalmente naquilo que ele fez. Ele é o nosso Cordeiro perfeito e é ele que nos capacita a avançar em direção a esse lugar chamado agradar a Deus. Então, como que eu posso agradar a Deus? Confiando unicamente naquele que se entregou por amor a mim. É uma rendição, né? É uma rendição. Eu gosto muito de pensar nesse processo de rendição olhando pela perspectiva do próprio Cristo no momento do Getsemane, aonde ele pedia, e eu não vou entrar aqui em questões teológicas, mas ele pedia, diante de uma angústia que ele estava vivendo, se possível, passa de mim esse cálice, né? Se possível, vê um plano B para a gente tentar resolver e alcançar o objetivo outra maneira. Que quer. Todavia, seja feita a sua vontade. É esse lugar de rendição que você está falando, não é isso? Esse lugar de rendição, esse lugar de ajuda. Nós precisamos entender que Cristo morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro, e que hoje nós não temos mais acusação diante dele. Se você está em Cristo, não existe mais acusação. Mas como que Deus lida com o meu erro? Deus lida com o meu erro desejando me ajudar a compreender, me ajudar a chegar nesse lugar onde ele já diz, eu me agrado de você. Né? Algo que me impactou muito, né? Até que Vânia uma vez trouxe essa palavra, conversando comigo no bate-papo, ela disse que quando Jacó foi enganar o pai, foi enganar Isaac, ele se veste com o manto de cordeiro, né? Com aquela pele de cordeiro. E aí era interessante que Isaac tocava em Jacó e falava assim, quando eu toco, eu sinto o cheiro, né? Parece que é Esaú. Mas quando eu ouço a voz é de Isaac. E, cara, é exatamente isso que acontece conosco. Maravilhoso. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, ainda que seja a voz do Valmer, ainda que seja a voz da incapacidade, ainda que seja a voz, sabe, da inconstância, nós estamos revestidos do Cristo que nos capacita. Porque o lugar... Aleluia. Eu tô... Sabe, é porque... Se nós entendermos que a fé que temos é uma fé de ajuda e capacidade, cara, a gente vai conseguir ser infinitamente mais. Entendeu? O grande problema é que a gente ainda tem um olhar muito daquilo que a gente foi, o olhar da incapacidade, do pecado, daquilo que é errado. Mas se a nossa fé estiver alinhada, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos leve a esse lugar de rendição, sabe? Você perceber, eu não consigo sozinho. Eu não consigo, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, não sei se está controlando esse horário, mas só lembrando da experiência que eu passei com meu pai, né? Sim. Meu pai com câncer, aquela loucura toda, e aí meu pai estava já aparecendo assim, vai morrer. E Deus falou para mim assim, Valmer, Jesus reina. E eu disse, sim, Senhor, ele reina. Ele falou assim, ele não reina, não. Ele reina na sua cabeça. Meu Deus. Aí eu virei e falei assim, não, como? Sabe, aquilo, o pensamento, a crença, não tinha sido internalizado. E aí foi quando Deus me desafiou
Aí dizem, Valmir, você não pode fazer nada pelo seu pai, mas eu posso. Vai lá e ora por ele. Uau. E eu falei, Deus, o que eu vou dar para o meu pai? Ele falou assim, Valmir, você não dá o que você tem. Ó a rendição. Uau. Você dá o que eu tenho. E, cara, fui lá orando pelo meu pai, né? Todo aquele processo, que era um processo que tinha muito mais a ver comigo, tinha muito mais a ver com aquilo que ele queria alinhar, internalizar. E aí meu pai está aí até hoje, já recebeu alta do hospital, está bem, né? Claro que está, até que seja dado a alta definitiva, mas uma pessoa que estava moribunda, que a médica tinha dito, volta para casa com ele, espera ele morrer. E já se passou um ano. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu acredito que esse processo de rendição é quando você diz, eu não consigo. E aí ele diz, pois eu consegui. Eu já fiz. Eu lembro, você está falando, e agora eu lembrei de um texto de Salomão, em Provérbios, que ele fala assim, a vida é simples, mas é a gente que complica tudo. Eu acho que entra nessa tentativa do esforço humano, essa tentativa de provar a nossa capacidade, a gente acaba deixando Deus de lado e colocando a nossa força, a nossa capacidade, e às vezes é onde vem as frustrações, né? Porque as pessoas se frustram quando elas colocam expectativa em um resultado onde ela achava que ia produzir, só que ela não tinha capacidade em si mesmo de produzir. Esse testemunho é maravilhoso, você trouxe. Maravilhoso. Mas nós fomos criados assim. Você pode lembrar da sua infância, quando seu pai e sua mãe te estimulavam a ter um desempenho, e esse desempenho era recompensado. É verdade. A gente acaba transferindo isso para Deus. É o nosso desempenho, ele vai ser recompensado pelo quê? Pela bênção. Enquanto que viver a nossa fé, viver o evangelho, é você entender que alguém já desempenhou por você. Uau. Entende? Uau. Então é a questão do hoje, eu e você, nós merecemos. Você sabia disso? Hoje nós merecemos, porque alguém mereceu por nós primeiro. É verdade. Entende? Então, assim, eu sou fascinado pelo Evangelho de Jesus, porque é um instrumento extremamente eficaz de transformar não somente a sua vida, mas tudo que está ao seu redor. Perfeito. Sabe? A transformação que toca em você vai tocando também na vida de outras pessoas. Perfeito. Você falou do tempo. A gente até então não temos muito tempo. E eu já sabia que esse papo com você seria um papo que precisava, acho que, de mais 3 lives para falar sobre isso, porque é maravilhoso. É bom te ouvir. É bom, o tema é um tema que acho que tem uma aplicabilidade enorme na vida das pessoas. E como que isso nos alimenta, né? Como que isso nos traz, eu acho que uma verdadeira esperança, utilizando como base aquilo que a gente falou lá no início da nossa live. Então, assim, a gente vai continuar, eu teria várias outras perguntas para te fazer, mas eu tenho algumas outras que eu acho que dá tempo de fazer ainda. Por exemplo, falando em um cenário de incertezas, falando em um cenário de perdas e incertezas, vamos dizer assim. As pessoas, elas tendem, isso é um fato estatístico, a sociologia das religiões, ela já traz essas informações, que diante de perdas e incertezas, as pessoas, elas tendem a buscar a religião. Elas se veem diante de determinadas circunstâncias e elas tendem a correr atrás de Deus, a correr atrás de algo para se agarrar, né? Neste caso, a fé, ela pode livrar o homem dessa sua angústia? O que você acha? Livrar o homem da angústia, não. Mas ajudá-lo a lidar com ela, sim. Eu acredito, Márcio, que a gente precisa aprender a ser antifrágil. Você deve conhecer, né, esse conceito, que é ou você é frágil, ou você é robusto, ou você é antifrágil. O frágil é aquele que passa por situações difíceis, é absorvido pelas situações difíceis,
e ele se torna a situação. O robusto é aquele que passa por situações difíceis, mas as situações não promovem nenhum tipo de reflexão ou nenhum tipo de transformação, porque ele não se permite. O antifrágil é muito interessante, porque apesar dele ser tocado pela angústia, ele faz daquele momento uma oportunidade de ressignificar, de se reinventar, de transformar a sua existência, sabe? E até utilizando o meu exemplo, quando a gente entrou nessa quarentena, eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Acostumado a fazer um monte de coisas. Sábado, você conhece bem essa realidade, sábado ficar em casa era utopia, né? Não tinha como. E aí, agora com muito tempo vago, e eu comecei a buscar, dentro dessa situação angustiante, direções da parte de Deus. E, cara, eu comecei a descobrir tanta coisa legal, tanta coisa que eu poderia fazer, tanta coisa que eu precisava ajustar na minha casa, que eu precisava lidar com meus filhos, com minha esposa. Então, eu acredito que esse tempo a gente precisa aprender a lidar com as angústias, se reinventar. Até a Vilma, né, a pastora Vilma estava falando, a doutora Vilma estava falando naquele dia a respeito de você conseguir aí gerar uma nova dinâmica para a sua vida, né, uma nova rotina. Isso é muito importante. Você utilizar as suas angústias para você se redescobrir. Ou até para acabar com elas, né? Mas para isso você vai ter que ser antifrágil. Permitir que ela te toque, mas entender que não é o fim. Que a fé sempre te dará esperança. E o Deus que nós servimos, ele sempre vai nos dar uma direção aonde aquilo que passamos vai se tornar um testemunho tremendo de superação, de transformação, de milagre. Existem inúmeras coisas que podem acontecer. Sem dúvida. Uau, maravilhoso. Cara, eu estou falando assim, é maravilhoso ouvir você, é maravilhoso falar sobre esse tema. Tomás Halick, um teólogo, né, padre, ele tem um livro que eu gosto muito de revisitar alguns textos dele, e ele diz que toda crise é uma chance. Toda crise é uma chance. A crise, você acha que a crise, eu acho que você até já falou um pouco sobre isso no início, é uma oportunidade de a gente ter uma real experiência de conversão? Sim, é uma oportunidade de conversão, é uma oportunidade de reavaliação, mas eu acredito, meu querido, que nós precisamos, nesse tempo, reavaliar a nossa fé. No que realmente, de fato, nós acreditamos. Porque existem muitas coisas que nós achamos que acreditamos e nós apenas cremos. Nós apenas... eu acho isso aqui muito legal. E tem gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Tem muita gente que não nasceu de novo. Tem muita gente que foi convencida. Tem muita gente que está entrando em crise agora porque existem questões no seu interior que não foram resolvidas. E muitas questões que estão associadas à fé. Uau. Entendeu? Então, por exemplo, entender por que está acontecendo todo esse sofrimento, por que pessoas estão morrendo. Você só vai conseguir lidar bem com isso a partir da sua fé, a partir daquilo que você crê. Se você não está bem alinhado, não está bem resolvido, se você não tem uma fé saudável, você tem um perigo aí de entrar numa crise muito forte. E o pior, às vezes você sair de uma maneira muito pior de quando você entrou, que é o que está acontecendo com muita gente. E eu, particularmente, acho esse tempo é uma oportunidade ímpar de ter inúmeras experiências com Deus, de você se redescobrir, sabe? Para mim isso tem sido muito, muito forte. Se redescobrir, descobrir talentos. Olha aí, a gente falando na internet, um monte de gente aí. A gente não tinha essa prática, a gente estava muito restrito ao púlpito,
a fazer alguns vídeos. Então, Deus está abrindo portas. Se as pessoas não entenderem que esse tempo é um tempo de oportunidades e que você vai ter que lidar com as suas angústias, até para que você as use como testemunho de encorajamento para a vida de outras pessoas, talvez as pessoas percam esse tempo tão precioso e tão maravilhoso de ter uma experiência legítima com Deus. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso te ouvir, cara. O tempo está acabando. Adoraria continuar. Eu tenho várias outras perguntas para poder fazer, mas até mesmo o próprio tempo de live do Instagram não me permite isso, mas eu já te faço já um convite aqui ao vivo, na frente de todo mundo, para você voltar e a gente continuar esse assunto sobre fé, né? Porque isso nos edifica muito. Eu acho que esse tempo, é um tempo de incertezas, é um tempo de muitas dúvidas, é um tempo de muitas crises, às vezes internas do ser humano, e que a fé, cara, dentro de toda essa perspectiva que você está trazendo, a fé ela é como se fosse um anzol de Deus para nos puxar. Amém. Para nos elevar, nos levar para uma outra dimensão de relacionamento, de produtividade, e é maravilhoso. Então, Valmer, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, é uma pena, de verdade, mas já está feito o convite, e aceito o convite em público. Eu quero te fazer a última pergunta. Valmer, o que é a vida para você? A vida é cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Se um ser humano que não entende o seu propósito, depois que ele cumprir os protocolos da sociedade, ele vai se achar inútil. Eu vim de uma família, Márcio, onde meus pais eles conheceram o evangelho utilitário. E eu tive a triste realidade de perceber meus pais, no final da vida, não sabendo o que fazer da vida, porque não conheciam o seu propósito, né? Eu vi a minha mãe estagnada de frente de uma televisão, perdendo a sua saúde, uma mulher que tinha uma voz linda, que poderia ter adorado a Deus com a sua voz, utilizando a sua voz para alcançar pessoas. Deus uma vez me falou que ela era uma intercessora. Hoje eu vejo meu pai não tendo vontade de fazer nada, a não ser ficar deitado. Não posso obrigá-lo a sair disso. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer a Jesus, de conhecer o meu propósito, de conhecer pessoas maravilhosas como você e as pessoas que estão nos ouvindo, porque elas fazem parte dessa construção. Você não é construído sozinho, você não é construído só pelo Espírito. Deus insere pessoas que são chaves na sua vida, pessoas que vão te desafiar, pessoas que vão te entristecer, que vão te alegrar. Tudo isso faz parte da construção, né? E eu louvo a Deus, porque hoje eu conheço o meu propósito. E até o dia que Deus me der nessa terra, se Jesus não voltar antes, porque essa é a minha grande expectativa para esses últimos dias, né? Que Jesus volte o quanto antes. Mas até o dia do retorno de Jesus, ou até o dia que Ele findar a minha vida, a vida para mim é cumprir o seu propósito e ser resposta para essa geração. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E é bom e é muito maravilhoso saber que isso não é apenas um discurso. Você vive isso, e eu sei que você vive isso. Estou próximo a você, isso é uma realidade de vida, isso é maravilhoso. Paulo fala, né, que somos cartas vivas, e você realmente é isso, sua família é isso, e a gente se sente honrado de poder fazer parte desse convívio e ser abençoado, de ser tocado, de ser cada vez mais acrescentado de Cristo em nós através de você. Valmer, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui mais uma vez.
por estar acompanhando a gente, né? Em breve vou disponibilizar todo esse conteúdo nas redes sociais, no YouTube. Quero aproveitar a oportunidade, antes de passar a palavra para o Valmer, de dizer que na próxima quinta-feira a gente vai ter mais uma live sobre nós e a vida pós-Covid, com a Vânia Martins, falando sobre graça de Deus. Essa live vai ser engraçada, vai ser maravilhosa. Mas eu te agradeço, Valmer, muito obrigado. Deixo aí você agora para fazer suas saudações, né? Obrigado mesmo. Eu te agradeço, você que é meu amigo, você que é um filho na fé, né? A gente se conhece, como a gente já falou aqui no início, há 22 anos. Verdade. E, cara, é um prazer enorme fazer qualquer coisa com você. Como eu sempre digo isso pessoalmente e falo isso, né, em público, você é uma pessoa que me ensina, você é uma pessoa que me encoraja, você é uma pessoa que, nos momentos mais difíceis, eu pude contar com você, eu pude contar com a sua fé, né? Você acreditou grande parte, se eu permaneço de pé, porque você, juntamente com outras pessoas, é claro, acreditaram em mim. Então, te agradeço demais. Quero agradecer o pessoal que está aí nos ouvindo. Muito obrigado. Peço perdão se eu não pude contribuir na sua vida de alguma maneira, mas eu quero deixar apenas uma frase para você. Eu peço que você faça dessa quarentena um tempo para você entender o que Deus tem para a sua vida. O que eu acredito é que Deus, depois disso tudo, vai nos levantar de uma forma poderosa para abençoarmos as vidas das pessoas. E as pessoas não querem mais religião. As pessoas querem Cristo. As pessoas querem uma fé viva. As pessoas querem uma representação exata daquilo que está escrito nas Escrituras. Que nós possamos nos render ao Espírito Santo e permitir que cada uma dessas verdades maravilhosas se tornem tangíveis através de nós. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe você. Muito obrigado. Um beijo no coração, um beijo na Aline, nas crianças. E beijo para todos vocês que participaram com a gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira.